Hoje vamos falar sobre a bronquiolite. Já ouviu falar? É uma doença provocada por um vírus. A pessoa começa com um simples resfriado, como eu disse, progride para tosse e aí depois pode aparecer chiado no peito e até dificuldade para respirar. Ao vivo estamos recebendo a médica pediatra, a doutora Ana Jovina, para esclarecer mais sobre essa doença que atinge principalmente as crianças. Doutora Ana Jovina, ela que faz parte do time do Hospital Decols. Muito obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Tamires, eu que agradeço. Bom demais tê-la aqui com a gente bem cedinho, irradiando tudo com esse figurino lindo que ela está hoje. Vamos a mais perguntas aqui. As perguntas, a participação, bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Erilson. Qual os vírus que transmite a bronquiolite? Então, o principal vírus causador da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Nas crianças pequenas é o principal. Nas crianças um pouquinho maiores a gente pode ter a infecção pelo influenza, pelo parainfluenza, pelo adenovírus, mas de longe o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite. É essencial respiratório. É vírus sincicial. Sincicial. Como é que ocorre essa transmissão, doutora? Explica melhor. A bronquiolite é uma doença respiratória, então a transmissão acontece pelas gotículas, pelos aerosóis e também por contato com mãos sujas. A gente estava escutando há pouco, né? Como evitar a Covid. É também uma doença respiratória, então o contato com as secreções respiratórias, com as mãos sujas, com objetos contaminados, leva à transmissão do vírus sincicial respiratório e de outros vírus respiratórios. Entendi. Vamos a mais perguntas. Lembrando que você pode interagir também com a gente pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Na mensagem você manda a sua pergunta. Lembra de dizer seu nome completo, bairro e cidade. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Marília. Gostaria de saber por que a bronquiolite é mais frequente em bebês. Então, a bronquiolite, pela sua fisiopatologia, ela acomete os bronquíolos, que é a parte mais fininha, a parte terminal da árvore traqueobrônquica. Então, os bebês, ele tem isso, já é fininha por natureza. E as crianças, os bebezinhos, têm essa árvore traqueobrônquica, esse bronquíolo mais fininho. Então, uma inflamação no bronquíolo, o edema vai significar muito mais na criança, no bebezinho pequeno, vai ter uma representatividade muito maior. E os vírus acometem mais as crianças pequenas também, né? Elas são mais frágeis, né? Obviamente. São. Vamos a mais participações aqui no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Rose e eu gostaria de saber quais são os principais sintomas da bronquiolite. A bronquiolite, como qualquer doença respiratória, ela começa com uma tossezinha, uma coriza, um mal-estar, uma recusa alimentar na criança. Vamos lembrar que é de criança pequena, né? Então a criança não vai falar que está com dor de cabeça, com dor no corpo, então ela começa a ficar mais quietinha e recusando a alimentação. Com o tempo, caso ela progrida, aí podem surgir sintomas mais graves. A dificuldade respiratória, o chiado no peito, a sonolência, a adinamia. Mas habitualmente a Covid manifesta-se de forma leve, com coriza, com tosse, com febre. Entendi. Vamos a mais participações aqui no telão do Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Jussânia. Eu queria saber quais são os exames que confirmam que a criança está com bronquiolite. O diagnóstico da bronquiolite é um diagnóstico clínico. A gente não tem um padrão radiológico característico, nem temos exames de laboratório característicos. Então, o diagnóstico é através da sintomatologia, da história epidemiológica, do contato com outras crianças com sintomas. Então, as informações que a mãe leva no consultório sobre o bebê, sobre a criança, essas informações são coletadas e aí dado o diagnóstico? Sim, sim. A gente faz a história clínica, examina. Uma característica da bronquiolite é o chiado, né? A sibilância, o chiado. Vai examinar, então, aquele primeiro chiado numa criança pequena, no bebezinho, provavelmente é uma bronquiolite. Entendi. Vamos a mais participações aqui? Bom dia. Bom dia, Tamires. É verdade que a bronquite pode virar pneumonia? A bronquiolite, na verdade, pode virar pneumonia? Na verdade, assim, um quadro viral, ele pode evoluir para uma complicação bacteriana. Então, a gente pode ter uma bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório e na evolução essa criança aparecer com uma complicação bacteriana, uma pneumonia bacteriana. Mas não é que a bronquiolite vai virar a pneumonia, que a bronquite também vai virar a pneumonia, porque são coisas diferentes, né? Bronquite é a inflamação dos brônquios, que são maiores. A bronquiolite é dos bronquíolos.
da partezinha terminal da árvore brônquica. Então não vai virar, mas pode acontecer como complicação, uma infecção secundária bacteriana no pulmão. Entendi. Pode acontecer, né, doutora? Não é regra. Tem mais participações aqui? Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Maria Lúcia. Eu gostaria de saber quando a bronquiolite ultrapassa 7 dias. Pode acontecer, sim. A bronquiolite ela pode ter uma evolução de 1 a 2 semanas. Habitualmente se resolve na primeira semana, com sintomas leves, a criança não precisa ir para o hospital, resolve-se em casa com medidas habituais para a via aérea superior. Mas pode complicar, o chiado pode persistir, a criança pode precisar internar caso evolua durante muito tempo ou com gravidade. Mas habitualmente se resolve na primeira semana. Tem uma faixa etária predominante? Tem sim, Tamires. A bronquiolite é uma doença de bebê. Acontece principalmente nos menores de 1 ano de idade. Na maioria das vezes a gente vê nos menores de 1 ano de idade. Pode acontecer nas crianças maiores? Pode sim, mas habitualmente é uma doença de criança pequena, de lactente. Até que faixa etária? Até os 2 anos. Até os 2 aninhos de idade, né? Vamos a mais participações aqui. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Lucas. Quais são as sequelas da bronquiolite? Então, Lucas, aquela criança que tem um episódio de bronquiolite muito cedo, nos primeiros meses de vida, ela pode tornar-se que a gente chama de lactente sibilante, um lactente chiador. Então, diante de qualquer quadro respiratório, de qualquer vírus que ela venha a adquirir, ela passa a chiar, a sibilar, apresentar um quadro semelhante ao quadro de asma. Já falamos aqui sobre os sintomas, já diferenciamos a bronquite da bronquiolite, já falamos da faixa etária, mas como prevenir? Há essa possibilidade de prevenir? Sim, sim. Quando a gente fala em doença respiratória, a prevenção é essencial, já que a gente não tem um tratamento específico, né? Então, a prevenção da bronquiolite, ela é a mesma, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz para os outros vírus respiratórios. Então, como é uma doença de criança pequena, de bebê, evitar levar o seu bebê, aquela criança que acabou de nascer, o menor de 6 meses de idade, para ambiente que circule muita gente, aglomerações. As pessoas resfriadas, as crianças resfriadas, os adultos resfriados não devem ter contato com esses bebês, com as crianças pequenas, e os cuidadores estarem sempre lavando as mãos. Caso esteja com sintoma respiratório, use a máscara, higienizando o ambiente que a criança circula também. Mas principalmente evitar aglomeração com as crianças pequenininhas. E o tratamento e o medicamento para essas crianças pequenininhas, como é que ocorre? Nós não temos um tratamento específico. O tratamento vai depender da gravidade da bronquiolite. Habitualmente, a bronquiolite é uma doença leve que se resolve em casa com medidas gerais, com a hidratação, com a limpeza do nariz, com a nebulização com sorinho fisiológico. Caso evolua com muito chiado, com dificuldade respiratória, aí essa criança precisa ser hospitalizada e muitas vezes hospitalizada em terapia intensiva, porque vai ser necessário o suporte ventilatório para essa criança, mas não tem um tratamento específico. São os cuidados ali domésticos fundamentais, né, doutora? Quero agradecer a sua participação. Doutora Ana Jovina, do Hospital Decos, aqui com a gente, esclarecendo sobre bronquiolite, uma doença que acomete principalmente os bebês até 2 anos de idade. Doutora, muito obrigada pela participação, excelente dia. Eu que agradeço. Obrigada, Tamires. Bom dia. Bom dia, até a próxima.